Desde que eu era pequenino, ouvi falar acerca de um homem muito especial. Um homem que andava com Deus. Um homem que era tão fiel a Deus que um dia foi lançado dentro de uma cova de leões e saiu de lá vivo porque Deus o preservou. Deus preservou a sua vida. Hoje em dia estamos habituados a ver vídeos como o de Kevin Richardson, que entra em lugares onde há leões e abraça os leões abraçam-no a ele. Mas esses leões cresceram com ele desde que eram pequeninos. Esses leões conhecem-no e consideram-no como parte da sua família. Se eu entrasse nesse lugar onde esses mesmos leões estão, eles certamente não se aproximariam de mim com as mesmas intenções. A verdade é que Deus preservou Daniel de uma forma milagrosa há 2600 anos atrás. Tirou-o daquela cova para que hoje nós pudéssemos aprender lições que são muito importantes para o povo de Deus nos últimos dias da história desta terra. Vamos ler esta história juntos. Está no capítulo 6 do livro de Daniel e começa assim. Daniel, capítulo 6, verso 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, ou se distinguiu destes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel, contra todas as expectativas, estava a tornar-se muito influente no império dos Medos e dos Persas. Daniel tinha agora aproximadamente 85 anos de idade e, contra todas as expectativas, ele que tinha sido tão importante no império neobabilónico, agora estava a tornar-se muito importante no império medo-persa. Ninguém poderia esperar, ninguém poderia predizer que este homem que foi trazido de Jerusalém muitos anos atrás, que tinha sido trazido, arrancado da sua pátria para ser um escravo na corte do Império de Babilónia, seria agora importante outra vez no Império Mundial. Contra todas as expectativas, este homem estava a tornar-se muito influente. E este homem, quando investigado pelos seus colegas, era achado fiel, não havia nenhum erro, não havia nenhuma culpa nele. Eu tenho 41 anos e estou-me sempre a esquecer de coisas. Há muitos erros, muitas falhas no meu trabalho. Mas este Daniel, o Daniel da Bíblia, com 85 anos, debaixo do escrutínio dos seus colegas, não havia nada de que o pudessem acusar, porque ele era fiel, não havia nenhum erro, nenhuma culpa nele. Também nos últimos dias da história deste mundo, vai haver um povo, uma geração, um remanescente fiel, do qual a profecia bíblica nos fala, que guardará os mandamentos de Deus pela fé em Jesus. Será fiel a Deus, inteiramente fiel, quando todos à sua volta não estão a ser fiéis. Quando um homem ou uma mulher são excelentes no seu trabalho, aqueles que trabalham ao seu redor começam a sentir-se um bocadinho desconfortáveis. Também nos últimos dias da história deste mundo, que eu acredito que estamos a viver, vai haver um povo que serve a Deus tão fielmente. E isso vai tornar aqueles que estão à sua volta um pouco desconfortáveis. Vai fazer com que aqueles que estão à sua volta se sintam um pouco desconfortáveis. Porque, apesar de professarem servir a Jesus Cristo, não estão a seguir de acordo com aquilo que a Bíblia diz que devemos seguir quando professamos servir e seguir a Jesus Cristo.
Daniel tornou-se um símbolo, um tipo do povo de Deus que será fiel a Deus nos últimos dias da história terrestre, contra todas as expectativas. Esse povo vai viver num tempo que, de acordo com a profecia bíblica, em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, é um povo que está a viver num tempo de apostasia, ou num tempo de mornidão, num tempo em que verdadeira fidelidade de todo o coração a Deus é algo muito raro. Esse povo vai suscitar os ciúmes e a inveja daqueles que estão à sua volta e, claro está, esse povo vai ser perseguido por aqueles que estão à sua volta. Mas vamos continuar a ler. Verso 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Os companheiros ou os colegas de Daniel começaram a estudar a sua vida e o seu caráter e perceberam que Daniel era muito fiel a Deus, muito fiel à lei do seu Deus, não só à lei moral dos 10 mandamentos, mas a todos os mandamentos que ele, como judeu, conhecia dos primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco, a chamada Lei de Moisés. Ele queria seguir isso à risca, e também todos os outros profetas que já tinham escrito até ao seu tempo. Daniel estudava os seus livros e Daniel queria viver de acordo com toda a palavra de Deus. E estes companheiros de Daniel, estes colegas de Daniel, pensaram: a única maneira de conseguirmos fazer algo contra este Daniel é encontrarmos algo na sua fé, na sua religião, que nos permita incriminá-lo diante do rei. E então foram ter com o rei e mentiram ao rei. E apelaram ao ego do rei. Será que temos na Bíblia a descrição de alguém que é mentiroso, alguém que está cheio do seu próprio ego e alguém que tem pensamentos homicidas, como estes homens tinham? Acredito que sim. Jesus falou em João capítulo 8, verso 44, encontramos essas palavras. Jesus disse isto a alguns dos judeus do seu tempo: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando permitimos que sentimentos de inveja cresçam no nosso coração, quando permitimos que o nosso ego cresça, quando deixamos que o nosso egoísmo e o nosso orgulho se tornem proeminentes no nosso caráter, nós estamos a permitir que Satanás nos influencie. Foi o que estes homens fizeram. Eles foram juntos ter com o rei, mentiram, apelaram ao ego do rei, porque estavam a ser influenciados por Satanás. Satanás tinha medo da influência que Daniel estava a ter no Império Medo-Persa. E Satanás influenciou estes homens para que eles procurassem fazer uma armadilha para que Daniel pudesse ser morto. Mas Deus estava com Daniel. E Daniel estava com Deus. Nos últimos dias da história deste mundo, Satanás vai influenciar poderes religiosos que se irão unir. As pessoas irão unir-se de acordo com princípios que não são os princípios da palavra de Deus. Irão influenciar até poderes políticos para que se unam a eles e procurem promulgar leis que estão contra a lei de Deus. Esta lei que encontramos, este decreto que encontramos no capítulo 6 de Daniel,
era um decreto contrário à lei moral de Deus. Deus diz na sua lei moral, mandamento número 1, podemos ler esses mandamentos em Êxodo no capítulo 20, e a partir do verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Como é que é possível que um crente no verdadeiro Deus passe um dia ou uma hora sem oração? Estes homens queriam que Daniel pudesse passar 30 dias sem orar. Eles sabiam que Daniel não ia passar 30 dias sem orar. E então eles procuraram fazer esta lei para realmente conseguirem que o homem de Deus, Daniel, fosse morto. Também nos últimos dias da história da Terra, poderes que estão a agir sob a influência de Satanás procurarão promulgar leis que são contra a lei moral de Deus e, eventualmente, leis que irão perseguir o povo de Deus e até decretar a morte do povo fiel de Deus. Mas o povo de Deus não tem de ter medo, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? A Bíblia diz-nos em Atos capítulo 5, verso 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as leis dos homens são contrárias às leis de Deus, precisamos de obedecer a Deus primeiro. Agora, eu não acredito que chegámos a esse ponto. É verdade que há muitas leis por aí e algumas estão a procurar tirar algumas das nossas liberdades. No entanto, é preciso sermos muito cuidadosos. Ainda não chegámos ao ponto que é predito pela profecia bíblica. Precisamos de reconhecer e respeitar as autoridades. Precisamos de obedecer a todas as leis do nosso país, do país em que vivemos, desde que elas não estejam exatamente contrárias à lei moral de Deus. Mas quando esse tempo chegar, precisamos de aprender lições muito importantes com este capítulo 6 de Daniel. Verso 10 diz-nos: Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. É interessante que o texto diz-nos que Daniel tinha este costume, este hábito de oração. Quando ele ouviu que o decreto estava assinado, que a lei foi promulgada, ele não foi orar em rebelião, em desafio às autoridades. Ele fez exatamente aquilo que sempre tinha feito em obediência ao seu Deus. A tradição judaica diz que Abraão instituiu a oração da manhã, e que Isaac instituiu a oração da tarde e que Jacó instituiu a oração da noite. A verdade é que este hábito é um hábito excelente. Nós precisamos de orar todos os dias, a toda a hora. Precisamos estar sempre em comunhão com Deus. Não há nenhum momento, nenhuma ocasião que não seja apropriada à oração. Precisamos sempre de estar a pedir ajuda a Deus e precisamos estar também num espírito de gratidão e de louvor para com o nosso Pai Celestial, porque Ele abençoa-nos a cada hora. Mas é também importante termos momentos especiais cada dia para orarmos, para pararmos, para nos ajoelharmos, se nos é possível, ou mesmo sentados, se não nos podemos ajoelhar. É preciso que tenhamos momentos especiais de oração com Deus. De tarde, de manhã, à noite, ao meio-dia. A Bíblia diz em Salmo 55, verso 17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. É bom termos estes momentos especiais de oração, porque nos tempos que estão para vir, o chamado tempo de angústia, o tempo de angústia de Jacó, que a Bíblia diz que o povo de Deus terá de enfrentar nos últimos dias da história da Terra, quando esses decretos surgirem, que procuram forçar a consciência das pessoas, que procuram remover a liberdade religiosa, como este decreto procurava remover a liberdade religiosa de Daniel. Quando esses decretos chegarem, a única arma do povo de Deus é a oração. O único refúgio do povo de Deus será uma comunhão forte com Deus. E essa comunhão forte não se pode adquirir de um momento para o outro. É preciso viver uma vida de inteira consagração a Deus. É preciso que nos preparemos desde já para esses momentos.
A Bíblia diz, porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Para Daniel, a oração, a comunhão com Deus, os momentos íntimos com o seu Senhor e Salvador, aqueles momentos em que ele procurava desenvolver um relacionamento com aquele que é eterno e que nos dá a eternidade. Esses momentos para ele eram mais importantes do que a vida. Daniel estava disposto a perder a sua vida, a sacrificar a sua vida, se necessário fora, para não perder a sua fidelidade a Deus, o seu amor para com Deus que o tinha amado tanto. Jesus amou-nos tanto, Jesus deu a sua vida por nós, Jesus sacrificou-se por nós. Por vezes, por motivos muito, muito menores, nós deixamos de orar. Por causa da escola, por causa do trabalho, estamos muito ocupados, estamos muito cansados, os nossos pensamentos costumam vaguear. Há tantas desculpas, 1001 desculpas, para não nos concentrarmos no mais importante. Maria sabia o que era o mais importante. O Evangelho de Lucas diz-nos que ela sentava-se aos pés de Jesus e ouvia as suas palavras. Queria ter comunhão com Cristo. Será que estamos a procurar a palavra de Deus de todo o coração? Será que estamos a orar de todo o coração? Essa é a única arma que temos no fim dos tempos contra os poderes do mal. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o único que nos pode proteger e salvar. E precisamos de fortalecer a nossa relação, a nossa comunhão com Ele, assim como Daniel fazia todos os dias. E porquê janelas abertas na direção de Jerusalém? Porque quando lemos a oração de Salomão, que encontramos em 1 de Reis, capítulo 8, versos 46 a 50, por exemplo, é parte dessa oração. Salomão orou e pedia a Deus que, se o povo de Israel fosse levado em cativeiro, quando estivessem em cativeiro, se eles orassem voltados para Jerusalém, voltados para o templo que estava em Jerusalém, que Salomão pediu a Deus que Deus ouvisse, que Deus perdoasse o povo pelos seus pecados e que Deus voltasse a trazer o povo para a sua terra. Daniel estava a fazer exatamente o que Deus lhe tinha dito para fazer. Se estamos a fazer exatamente o que Deus nos diz para fazer, não precisamos de ter medo. Aconteça o que acontecer, Deus vai estar connosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Bom, continuamos a nossa história. E verso 11 diz-nos, então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel orava com o seu rosto voltado para Jerusalém. Daniel orava com janelas abertas na direção de Jerusalém. Daniel orava na direção do santuário que estava em ruínas em Jerusalém. Hoje em dia nós podemos orar, ainda que os nossos inimigos nos critiquem e digam que a nossa teologia não está correta. Nós podemos e devemos orar. De acordo com Hebreus, o livro de Hebreus, do capítulo 8, diz-nos que há um santuário no céu, que temos um sumo sacerdote no céu. O capítulo 4 diz-nos, verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Hebreus, capítulo 4, verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Daniel orava voltado, com o seu rosto voltado para um santuário terrestre. Daniel orava com as janelas do seu quarto abertas na direção de um santuário terrestre. Hoje nós podemos e devemos orar com o nosso rosto voltado para o santuário celestial. Pela fé entramos no santuário celestial, sem nenhum mérito da nossa parte. Muitas vezes eu digo, Senhor, como é que é possível que Tu me admitas à Tua presença? E aí me lembro do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus derramado por mim e por Ti naquela cruz. O sangue de Jesus que nos cobre.
O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar e nos limpar de todos os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E por isso podemos achegar-nos ao trono da misericórdia de Deus. Amém? Bom, estes homens chegaram-se até ao rei Dário. E no verso 12 diz, então se apresentaram ao rei e a respeito do édito real disseram-lhe, porventura, desta vez não disseram, ó rei, vive para sempre. Desta vez não disseram isso. Disseram, porventura, não assinaste o édito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá. Não disseram, é um dos superintendentes, um dos príncipes. Não. Catalogaram-no como um escravo, um dos cativos de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem do édito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei, e desta vez o seu tom é quase ameaçador para com o rei. E disseram-lhe, sabe, ó rei, que é a lei dos Medos e dos Persas, que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Nos últimos dias da história desta terra, assim como no tempo de Daniel, vamos ter muitas surpresas. Homens e mulheres que nós pensávamos estarem para além da graça de Deus vão ser os primeiros a reconhecer a verdadeira fé dos verdadeiros filhos de Deus. A Bíblia diz-nos que irá haver um tempo em que o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, irá proclamar a mensagem, sai dela, povo meu. E homens e mulheres de muitas denominações diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes, de estados de mente e de vida e de estilos de vida diferentes, vão ouvir a voz de Jesus e vão vir para o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Não podemos julgar ninguém. Este rei, o rei Dário, um rei pagão, ao ver a fé de Daniel, foi influenciado a dizer, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Agora, o rei Dário não passou uma noite muito boa. Foi trazida uma pedra, ele selou a pedra com o seu selo e com o selo dos seus nobres, para que a sentença não se mudasse em relação a Daniel, para que nem os seus amigos, nem os seus inimigos pudessem intervir naquilo que iria acontecer dentro daquela cova de leões. Diz-nos a palavra de Deus neste capítulo que o rei Dário foi para o seu palácio, mas não quis ninguém a diverti-lo, não quis comer, passou a noite em jejum, passou a noite sem sono, e de manhã cedo, ao romper do dia, verso 19, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. A Bíblia diz-nos que este homem, Daniel, foi salvo por Deus, foi libertado por Deus. Um anjo foi enviado por Deus para fechar a boca dos leões porque ele foi inocente. Não havia nada que ele tivesse feito contra Deus e contra o seu próximo, contrariamente à lei de Deus. E também porque ele crera no seu Deus. Tal como o povo remanescente nos últimos dias da história terrestre. Daniel era obediente aos mandamentos de Deus. Daniel era inocente diante de Deus porque ele era obediente aos mandamentos de Deus. E Daniel creu.
Daniel confiou completamente no seu Deus. O povo de Deus dos últimos dias da história desta terra vai confiar em Jesus Cristo com todo o seu coração. Somos salvos pela graça, somente pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue derramado. E essa graça é tão poderosa, esse amor é tão forte, que influencia os nossos corações e nós queremos amar a Deus também e queremos obedecer-lhe e guardar os seus mandamentos. Um povo que guarda os mandamentos de Deus, que é achado inocente diante de Deus porque foi limpo dos seus pecados pelo sangue de Jesus, porque confia em Jesus. Um povo que confiou em Deus e por isso Deus pôde tirá-los da tribulação e levá-los para o reino do seu Filho, Jesus Cristo, que nunca passará. E os inimigos de Daniel, se continuarmos a ler o capítulo, foram destruídos. Também os inimigos do povo de Deus, que perseguem o povo de Deus no fim dos tempos, serão destruídos. Agora, há duas maneiras de ler esta história. A primeira forma que acabei de expor é ler esta história através das lentes do povo de Deus nos últimos dias da história terrestre. É ver Daniel como um tipo, como um símbolo do povo remanescente de Deus. No entanto, a verdade é que Daniel, antes de ser um símbolo do povo de Deus, foi e continua a ser, a sua história continua a indicar algo muito importante, alguém muito importante. A Bíblia diz-nos que Timóteo conhecia, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo escreveu a Timóteo que desde a meninice de Timóteo ele conhecia as Sagradas Letras. E disse assim, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Mesmo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Os homens e mulheres fiéis a Deus no Antigo Testamento eram fiéis ao Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e eram muitas vezes símbolos, profecias, tipos do antitipo, Jesus Cristo. Daniel era um homem de Deus, andava com Deus e Deus fez com que a sua vida fosse um símbolo da vida de Jesus. Eu encontrei 10 paralelos entre a vida de Daniel e a vida de Cristo. Quem sabe, alguém ao ouvir estas palavras pode ter encontrado mais. Precisamos de continuar a estudar. Há tesouros incríveis na palavra de Deus. Mas primeiramente Daniel foi alvo de inveja dos seus colegas. E porque o rei pensava em colocá-lo como superintendente de todo o reino. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus era um com Deus, o Pai. Jesus merecia a adoração dos anjos ainda antes da criação do mundo. E por isso foi alvo de inveja por parte de Lúcifer, que o acusou. Também foi alvo de inveja pelos líderes judaicos. A palavra de Deus diz-nos que por inveja eles o entregaram a Pilatos. Daniel foi investigado por homens que queriam encontrar defeitos em Daniel, mas não encontraram nada. E os evangelhos estão repletos de referências acerca de homens que procuravam encontrar alguma ocasião, alguma palavra, algo para acusar Jesus, mas não podiam encontrar nada. Até no seu julgamento, que foi uma farsa, haviam duas testemunhas que concordavam mais ou menos, mas não concordavam completamente e as suas acusações eram falsas. Jesus nunca fez nada de errado. Não havia nenhum erro, não havia nenhum vício, não havia nenhuma culpa. Na realidade, a palavra usada em Daniel capítulo 6, verso 4, para Daniel, quando o descreve como fiel, vem da mesma raiz que a palavra aman, de onde temos a palavra no grego amen. E Jesus, em Apocalipse capítulo 3, verso 14, é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus nunca cometeu nenhum pecado. Ele mostrou fielmente o caráter de Deus em todas as circunstâncias. Daniel foi um homem pecador, mas nesta história ele é um tipo de Jesus Cristo, que nunca cometeu nenhum pecado, nenhum erro, que não tinha nenhum vício, nenhuma culpa. Daniel foi incriminado e acusado por causa do seu relacionamento íntimo com Deus e por causa da sua obediência a Deus. Jesus foi acusado e condenado à morte por causa da sua relação íntima com o Pai. O sumo sacerdote perguntou-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus disse a verdade acerca da sua relação com Deus Pai, e por isso foi condenado à morte. Daniel foi fiel à lei de Deus.
e condenado à morte por causa de uma lei feita por homens. Jesus foi fiel à lei de Deus, proclamou a verdade e foi condenado à morte por uma lei humana. Em João, no capítulo 19, verso 7, nós lemos a acusação dos líderes judaicos. Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, ele deve morrer. Jesus foi condenado por uma lei de homens, não por uma lei de Deus. Jesus nunca transgrediu a lei de Deus. Dário ficou impressionado com a fidelidade de Daniel e tentou libertá-lo, mas não conseguiu por causa das leis do seu reino. Pilatos ficou muito impressionado com a inocência de Cristo, com o porte de Cristo, com a dignidade de Cristo diante dos seus acusadores, mas por causa da sua fidelidade a César, a sua posição implicava que ele tivesse de condenar a Jesus. Eles disseram-lhe: se tu libertas este, não és amigo de César. Noutro paralelo, podemos ver que Dário passou uma noite sem dormir, sem entretenimento, estava a sofrer por causa do seu amado Daniel. Há um sofrimento no coração de Deus que nós nunca poderemos compreender plenamente. Iremos passar toda a eternidade a estudar esse sofrimento. O sofrimento que Deus sentiu e experimentou ao ver o seu Filho, feito homem, feito carne humana, a descer às profundezas da morte para te salvar a ti e para me salvar a mim. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O sofrimento de Cristo no Calvário é uma manifestação aos nossos sentidos embutados, como escreveu Ellen White, da dor que o pecado acarretou ao coração de Deus desde o seu princípio. Essa dor é misteriosa, a dor do Filho, sim, mas também a dor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Daniel foi condenado à morte, foi colocado numa cova cheia de leões, uma pedra foi trazida para cobrir a entrada da cova, o rei selou a pedra com o seu anel. Jesus foi condenado à morte e foi morto. Ele foi colocado numa sepultura. Trouxeram uma grande pedra para cobrir a entrada da sepultura. O governador romano selou a pedra com o seu selo romano. Daniel foi protegido por um anjo que Deus enviou para fechar a boca dos leões e saiu sem ferimentos da cova, porque era inocente, foi achado inocente diante de Deus e porque confiava em Deus. Jesus foi chamado por um anjo de Deus. Jesus estava morto naquela cova. Daniel não teve de morrer, mas Jesus, sim, o verdadeiro antitipo, o verdadeiro salvador da humanidade, ele morreu naquela cova. Morreu por ti e por mim. E um anjo foi enviado por Deus para o chamar. E Jesus saiu da cova. A morte não o podia conter porque ele foi inocente. Ele foi declarado Filho de Deus em poder na sua ressurreição. Ele nunca cometeu nenhum pecado e por nós venceu o sepulcro e a morte. Atos 2, verso 24 diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, libertando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o prendesse. A morte poderia prender-te a ti e a mim se não tivéssemos um Salvador. Mas a morte não pôde prender Jesus, o nosso Salvador, porque ele nunca cometeu nenhum pecado e por causa da sua inocência, nós pecadores podemos viver eternamente. Quando os inimigos de Daniel tramaram a sua morte e eventualmente quase foram capazes de conseguir que Daniel fosse morto, eles revelaram o seu terrível caráter e perderam a simpatia de Dário completamente. Também Satanás, ao orquestrar a morte de Jesus, ao influenciar homens que tramaram a morte de Cristo e que levaram Jesus até Pilatos e depois os romanos mataram a Cristo. Satanás mostrou o seu caráter terrível ao fazer isto. Ele perdeu as simpatias do céu. Todos os anjos e as inteligências celestiais sabem que Satanás tem de ser destruído. Ao levar Dário a assinar aquele decreto, sem o saberem, aqueles homens estavam a assinar o seu próprio decreto de morte. Também Satanás, ao levar Jesus à cruz e ao fazer com que as pessoas o cuspissem, o açoitassem, com que aquele sangue jorrasse da fronte de Cristo, Satanás estava a assinar o seu decreto de morte. A aparente derrota de Cristo foi a sua maior vitória e assegurou a destruição de Satanás, de acordo com Hebreus capítulo 2.
A história de Daniel, finalmente, na cova dos leões, tornou Daniel e principalmente o Deus de Daniel internacionalmente conhecidos. Serviu e serve esta história de inspiração para bilhões de pessoas. A morte de Jesus Cristo na cruz, apesar de ser tão dramática, tão terrível, apesar de ser tão horrível que o sol recusou brilhar, essa morte fez Jesus conhecido como o Deus que nos amou de tal maneira que esteve disposto a morrer com a dor da morte eterna no seu coração para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Querido amigo, querida amiga, quando andamos com Deus como Daniel andou, quando nos consagramos a Deus como Daniel se consagrou, Ele faz da nossa vida uma vida semelhante à vida de Cristo, como fez a vida de Daniel. Ellen White escreveu, e podemos encontrar estas palavras na carta número 36 de 1901, todas as manhãs dedica-te a ti mesmo, alma, corpo e espírito a Deus. Estabelece hábitos de devoção e confia cada vez mais no teu Salvador. Tu podes acreditar com toda a confiança que o Senhor Jesus te ama e deseja que tu cresças à altura do seu caráter. Ele deseja que tu cresças em seu amor, que cresças e te fortaleças em toda a plenitude do amor divino. Então obterás um conhecimento do mais alto valor para o tempo e para a eternidade. Há uns dias atrás pude almoçar com um pastor de mais experiência que eu admiro bastante e ele muitas vezes vem à nossa igreja. Ele e a sua esposa tocam na nossa orquestra, são pessoas maravilhosas. E estão casados há muitos, muitos anos. E eu estava a falar com ele e cada expressão, cada palavra fazia-me lembrar a sua esposa. Eles já estão juntos há tantos anos, conhecem-se tão bem, são tão íntimos que tornaram-se muito, muito parecidos. Assim é com aquele ou aquela que ama a Jesus, que anda com Jesus, que tem uma relação íntima com Jesus. É impossível não notar a semelhança entre essa pessoa e o nosso Salvador Jesus Cristo. Que essa pessoa possa ser tu, que essa pessoa possa ser eu.